Então, quais são as 5 chaves para você ser um terapeuta extraordinário? Quais são as 5 chaves para você ser um constelador, uma consteladora extraordinária? Quais são as 5 chaves para você ser um coach, um psicólogo extraordinário? Vamos começar então falando dessa palavra extraordinário? Se alguém te chamar de ordinária, você vai ficar muito injuriada. Mas o que é ordinário? Ordinário, a gente pensa que é uma coisa assim, barata. Porque o que é ordinário é aquilo que é corriqueiro, aquilo que tem em todo lugar, aquilo que é o básico. Não significa que é ruim, só que não é especial. E você quer se tornar um terapeuta especial para o teu cliente, extraordinário. Então você tem que fazer alguma coisa extra para não ser ordinário. Faz sentido isso para você? Que para você ser extraordinário basta fazer uma coisinha a mais? Só que eu vou te dar 5 coisas. Bom, o pessoal tá chegando, tem 1 minuto que eu tô aqui e eu já te dei uma dica. O extra que você precisa fazer ou ter para ser extraordinário. Primeiro eu vou querer que você me conte aqui o que é necessário para que o teu cliente te considere um bom terapeuta, um bom constelador, um bom coach, um bom qualquer coisa. O que o teu cliente quer? E eu não estou falando só de serviço, não. Estou falando de produto. Para que o teu cliente diga, nossa, o produto da Luísa é bom. O serviço da Luísa é bom. O que precisa? Uma coisa só. Que você dê resultado. Só isso. Ele não quer saber se você fez universidade em Cambridge, se a técnica que você usa é constelação, é Shambhala, é o cacete, aí tem um monte de nome novo. Ele não quer saber o que você está usando. Ele quer que a dor pare. Porque as pessoas só compram algo, só gastam o tempo dela e o dinheiro dela porque tem uma dor que elas querem parar de sentir, ou porque tem um desejo muito grande que ela quer alcançar. Quando você vai fazer uma viagem, vai fazer um curso, é um desejo, nada está doendo. Mas quando você vai no terapeuta, quando você vai no coach, você tem uma dor e você quer que ela passe, de preferência imediatamente. Então, ele vai falar que você é bom se você traz o resultado, se esse resultado é rápido e principalmente se esse resultado dura. Ok? E como é que você faz para entregar isso para o teu cliente? O que você, terapeuta, precisa para entregar isso para o teu cliente? Eu quero te lembrar o seguinte. Primeiro que tudo, eu sou médica. A minha cabeça não consegue pensar de outra maneira. Então, a forma como eu estruturo todo o meu trabalho, todos os meus processos, ela parte por um modelo médico. E que modelo é esse? Quando um cliente chega para mim, a primeira coisa que eu faço é um diagnóstico. Sandrinha, pelo amor de Deus, terapia sistêmica você tem que ser neutra. Neutra na hora de olhar para o cliente, na hora de fazer o processo. Mas quando ele chega, se eu não crio um diagnóstico, se eu não sei quem aquela pessoa é, como é que eu vou levá-la do ponto A para o ponto B, se eu for um coach? Como é que eu vou levá-la da dor
para alegria, para não dor, para o autoconhecimento, se eu nem sei com quem eu estou lidando? Eu vou te explicar a minha maneira de ver e de trabalhar na neuroconstelação. Quando o cliente chega, por exemplo, num ginecologista, eu sou ginecologista, e a criatura tá com hemorragia uma atrás da outra, Ok. Primeira coisa que um ginecologista vai pensar: isso pode ser hormonal ou pode ser orgânico. Por exemplo, um mioma ou um outro tipo de tumor. Esse é o mais comum, é um tumor benigno e é quase que ordinário. Quase todo mundo tem por causa desse mundo cheio de estrogênio que a gente vive. Então, eu não posso dar hormônio para essa pessoa, e tem médico que dá, sem antes fazer os exames hormonais. Ah, mas ela está sangrando muito. Eu primeiro trato, depois faço o exame. Eu tenho 50% de chance de acertar. Sim, eu não gosto. Eu prefiro fazer os exames, pede com urgência, para ver se é hormonal ou se é um tumor. Se for um tumor, eu tenho várias maneiras de tratar. Tirar uma parte, tirar todo, não tirar, aguardar. Se for hormonal, também eu tenho várias formas de tratar, vários protocolos. Mas se eu nem sei qual é a causa desse mioma, onde está o problema, por onde eu começo? Empiricamente, eu senti que é hormonal. Não existe eu sentir que é hormonal, gente. Por que com o teu cliente de terapia você começa a sentir um monte de coisa antes de pesquisar, antes de perguntar? Então, a primeira coisa para você ser um terapeuta extraordinário é fazer um bom diagnóstico, uma boa anamnese, é entender o momento do teu cliente, a família do teu cliente, as questões que ele está trazendo, né? Esse é o primeiro ponto. Você fazer um diagnóstico. O segundo ponto é ver o que ele, enquanto cliente, deseja. Qual é o resultado que para ele é bom? Doutora, minha relação tá horrível, meu marido tem outra, inclusive ele já tem até filho com ela. O bom para mim é que ele voltasse e fosse fiel para mim para sempre. Acorda, Cinderela. Não vai casar com um príncipe e ser feliz para sempre. Essa possibilidade eu não posso afirmar que o cliente vai ter sucesso. Ele vai ter sucesso em se conhecer, ele vai ter sucesso em aprender a lidar com a situação. Agora, mudar o marido dela, eu não posso. Curar a ferida dela, eu não posso. Eu vou acompanhá-la. Então, entregar para o cliente a clareza do limite do teu processo terapêutico. Até aqui eu vou, daqui em diante você vai e daqui em diante é a vida não tem garantia, é trazer o cliente para a realidade, porque tem gente que chega para a terapia achando que é uma varinha mágica e que você é a fada madrinha e que vai transformar a abóbora em carruagem. Colocar o cliente na realidade é a primeira coisa. Eu lembro que quando eu era cirurgiã plástica, e tinha uma semana que a gente podia fazer cirurgia estética no hospital. Eu fui para a cirurgia plástica para fazer reconstrução de mama durante a cirurgia de mastectomia. Mas a gente tinha que passar por tudo, então eu ia operar a face da minha tia. E a minha tia tinha sido Miss, minha tia sempre foi lindíssima. E eu falei: tia, você vai ficar tão linda. Não vou mais sair contigo não, porque os caras vão olhar só para você, ninguém vai olhar mais para mim e tal. E tinha uma mulher do lado, porque era enfermaria, né? E aí, quando chegou o médico dela, ela falou assim: doutora, eu quero ficar linda. Mas a mulher era feia mesmo, era um trufo,
Sabe aquela mulher feia, com aquele narigão assim, batatão, com aquela cara arredondada? Ela era muito feia. E aí eu falei, doutor Daniel, eu poderia conversar com o senhor? Aí chamei o Dani lá fora, falei, Dani, você tem que falar pra ela que ela não vai ficar bonita, porque o pessoal pensa que plástica é mágica, né? Ele falou, ai Sandra, como é que eu falo? Eu falei, deixa comigo. Aí ele falou, ai meu Deus, a Sandra não. O pessoal tinha medo, né? Que eu falava as verdades assim. Aí eu cheguei pra ela e eu falei, fulana, não me lembro mais o nome dela, me diz uma coisa, há 5 anos atrás você era linda, você era muito bonita? Aí ela falou, eu? Linda? Há 5 anos atrás? Não, doutora, 5 anos atrás eu era feia igual sou hoje. Eu falei, ah, tá. Porque quando eu falo que a minha tia, depois da cirurgia, vai ficar linda, é porque há 5 anos atrás ela era muito bonita. Aí meu primo foi morar nos Estados Unidos, ela ficou triste, chorou, envelheceu, ela tá assim, né? Envelhecida. Então, com a plástica, ela vai ficar 5 anos mais jovem e vai ficar linda. E o que o Dr. Daniel vai dar para você é isso, 5 anos de juventude. Que é muito bom, né? Quando a gente está mais jovem e tal. Mas assim, ficar linda vai depender do teu modelo de beleza, né? Ele não vai mexer em nada, ele vai te rejuvenescer. Não, doutor, eu sei, eu estava brincando. Sei, ela estava brincando, mas no fundo havia aquela esperança, como vem do nosso cliente, que acha que o marido vai voltar, que acha que vai ficar milionária quando a conta dela tá com 300 mil no vermelho. E ela vai sair do vermelho. E não é de uma hora para outra. Ela vai até aprender a poupar, mas não é de uma hora para outra. Então, trazer essa clareza do limite do teu coach, da tua terapia, da constelação. Que tem gente que vem para a constelação e fala, a constelação vai me curar, vai mudar a minha vida. Uma sessão vai mudar 50 anos de vida? É possível isso? Então, a primeira coisa para você ser um terapeuta extraordinário é ter um diagnóstico claro na sua mente. A segunda é ter para você e para o cliente um acordo, uma clareza daquilo que você pode entregar e aquilo que o cliente vai concordar com você em receber. Como essa mulher concordou que vai fazer o lifting e vai ficar 5 anos mais jovem. Não é ficar linda, maravilhosa, né? Então, combinar com o teu cliente, porque às vezes a expectativa dele é muito grande. E eu vou te falar uma coisa. Às vezes é a tua expectativa que é muito grande. O cliente já alcançou o que ele queria e você quer que ele chegue mais além, porque você sabe que ele pode ir mais. Mas será que ele quer? Será que ele está disposto a chegar lá, a ver aquilo, a fazer aquilo? Então é vocês alinharem as expectativas de onde é o ponto de chegada daquele processo. Terceira coisa, aqui é um canal de neuroconstelação, então eu vou falar de uma coisa que é sistêmica, é você estar no seu lugar. Quem que chegou primeiro, você ou o cliente na vida dele? O cliente. A história dele, a vida dele, o futuro é dele. Legal? E você chegou depois. Agora, antes do teu cliente chegar, chegaram os pais dele, os avós, os bisavós, os tataravós. Chegou um monte de gente ali antes de você chegar. Se você começa a criticar, tô falando internamente, tá? Não tô falando que você vai falar isso pro teu cliente, mas você fala, nossa, mas também, né, com essa mãe, o que ia acontecer com essa moça? Ah, meu Deus, mas esse avô dela fez umas coisas horrorosas. Você tá tirando a força do seu cliente, porque a força dele tá na ancestralidade dele. Se você começa a cuidar do teu cliente, tem muito cliente que faz isso com você.
ele vai tentar te colocar no lugar da mamãe e do papai dele, ou no lugar do marido ou da esposa dele. E alguns raros vão tentar te colocar no lugar de filhos. Começa a te dar presente, começa a te dar conselho, começa a falar da tua roupa. E você entra, você sai do seu lugar de terapeuta, sai do teu lugar de coach. Principalmente, né, quem faz constelação, e às vezes a gente constela amigos, colegas, conhecidos, que a gente tem uma relação extra, hoje é o dia da palavra extra, fora do set profissional, e começa a misturar as coisas. Um terapeuta extraordinário sabe o seu lugar como terapeuta e ocupa esse lugar. Então, primeira coisa, ter um diagnóstico claro. Segundo, ter clareza do que você pode entregar e alinhar a expectativa com o teu cliente e ter clareza daquilo que ele quer para você não entregar mais nem menos, né? Alinhar isso. Terceiro, ocupar o seu lugar. Quarto, qual é o quarto? Dar resultado, que é para isso que ele veio. E se você não pode dar o resultado que ele quer e você não conseguiu alinhar a expectativa dele com a tua realidade, no meio do processo ele vai entender que isso não é possível. Alinha antes. Alinha antes. Eu trabalho muito com mentoria. Então, normalmente, no primeiro dia de mentoria, eu pergunto para todo mundo, principalmente quando é a primeira vez que eu estou fazendo aquela mentoria, né? Então, quando eu fiz uma mentoria de neurointeligência, eu perguntei: o que você quer desta mentoria? E tiveram umas 3 pessoas que, quando me falaram a expectativa, eu falo: isso eu não posso te dar. Nessa mentoria eu posso te dar isso, isso e isso, mas isso e isso eu não posso. E a pessoa falou: não, para mim tá ok. Mas se eu não alinhasse ali, naquele momento, ela ia falar: nossa, mas a Sandra só me deu tudo isso, mas não me deu esse tiquinho aqui que eu estava esperando também. Então eu tenho que passar a régua ali e alinhar. Quarto, dar resultado. E tem a ver com aquele alinhamento. Quinto, dar liberdade. Dar liberdade para o cliente ser quem ele é. E sair na hora que ele estiver pronto. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz terapia, era uma terapeuta corporal que eu amava muito. Era lá em Niterói, longe pra caramba. Mas ela cobrava um preço bom. Eu fazia no mesmo dia um individual e um grupo. E passou 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos. Meu marido fez terapia e parou. Um outro amigo meu que começou depois de mim, fez um processo lá junto com ela. Depois foi para um outro terapeuta, também foi e parou. E eu nunca que tinha alta. Aí eu falei: Márcia, quando é que eu vou ter alta? Ela falou: quando você quiser. Eu falei: como assim quando eu quiser? Não, porque eu não posso falar pra você: olha, Sandra, você tá de alta. Você vai achar que eu tô te expulsando. Então, quando o cliente falar: eu acho que eu não preciso mais vir aqui, aí a gente encerra. Mas era tão gostoso estar lá que eu achava que eu não precisava mais estar lá, mas era bom estar lá, né? E nisso a gente cria um vínculo de permanência que é quase que uma dependência. Eu sentia falta quando o grupo caía no feriado, porque eu não ia encontrar o pessoal que eu encontrava sempre. Eu encontrava fora dali, mas não era a mesma intimidade. Eu sentia falta. Por isso que hoje em dia eu nem trabalho com terapias sem data para terminar. E quando termina a data, e se a pessoa quiser continuar, eu peço 1, 2 semanas para recomeçar, para a pessoa sentir como é que é estar sozinho.
a possibilidade, a capacidade de estar sozinho. O terapeuta, ele te acompanha. Ele não faz por você e nem com você. O terapeuta não é teu coleguinha, não é teu amigo, ele é teu terapeuta. Ele está ali para te ouvir e para te acompanhar. Pode ser que lá fora você tenha uma outra relação com ele. Eu lembro que eu trabalhei com uma amiga minha. Eu a conheci, eu tinha 5 anos de idade e ela tinha 7 anos de idade. Para você ter ideia, o tempo que a gente se conhece. Quase 60 anos que a gente se conhece. E o que aconteceu foi que eu tive com o marido dela, eu acho que numa sexta-feira. Ele ficou de ligar pra gente se encontrar no final de semana. A gente se encontrou na padaria, moravam aqui perto. E quando foi no final de semana, ele não ligou. E na segunda-feira, uma amiga em comum me ligou falando que o enterro ia ser hora tal. Eu falei, que enterro? Tá louca? Não, fulano morreu. Eu falei, como? Eu tive com ele na terça-feira, não tinha uma semana. Foi um choque. E dali a uns 20 dias, a mãe dela morreu. Ela tinha feito terapia anos atrás, quando o pai morreu, mas a terapeuta estava de férias. E eu falei, eu posso fazer com você uns atendimentos só para você dar uma equilibrada, né? Até a tua terapeuta chegar. Só que ela se sentiu tão confortável em falar determinadas coisas para mim, em estar aqui comigo. Era um processo muito diferente do da terapeuta dela, que mesmo quando a terapeuta chegou, elas já estavam afastadas há mais de 8 anos, ela falou, Sandrinha, eu quero continuar com você. E nós continuamos, né? E de vez em quando a gente saía final de semana, a gente ia pra praia junto, a gente ia no cinema, a gente comia pizza. E tinha uma vez por semana que eu era terapeuta. Ela falou, cansei de sair da sua consulta querendo te matar, jurando que nunca mais eu ia te ver. E eu falava, não, agora eu tô com a Sandra, minha amiga, não é a Sandra, minha terapeuta. Foi um exercício muito grande para ela, principalmente, fazer essa separação. Mas era um exercício muito forte para mim. Eu tinha muita clareza que eu ia falar determinadas coisas que eu ia magoar. Eu ia falar coisas que ia doer, que ela ia ficar com raiva. Mas como terapeuta eu tinha que falar. Então, quando chegou o momento, eu falei, olha, eu acho que não tem muito mais pra gente trabalhar não. Você acha que ainda tem? O que você quer trabalhar? A gente já trabalhou isso. A gente já viu isso. Ah, eu mudei isso. O que ainda falta? Falta isso e isso. Ok, vamos botar essas duas coisas em pauta. E aí a gente trabalhou isso e encerrou o processo. E aí, eventualmente, ela me procura. Ai, tive uma briga com o filho, não sei o quê. Bom, vamos fazer uma sessão? Vamos fazer uma sessão, vamos fazer 2 sessões e ponto. Então, esse desligamento que a Luísa está falando, que ela e Sabrina também tem esse processo, né? Que apesar de uma grande amizade, dá para fazer o processo terapêutico porque existe uma técnica, um método. Eu não sou fiel ao método. As pessoas falam assim, Sandrinha, com que linha você trabalha? Não trabalho com linha nenhuma, não sou costureira, entendeu? Não estou andando em linha de trem, não trabalho com linha nenhuma. Eu estudei várias coisas que eu integro. Eu trabalho numa linha neurosistêmica, porque eu estudo neurociências há 15, 16 anos e venho aprofundando isso. Eu trabalho com constelações familiares há mais de 20 anos. Eu vi muita coisa de vários processos
né? Não só da constelação hellingeriana, mas de toda a parte estrutural, de toda a parte fluvial, de toda a parte xamânica. Eu vi de tudo e eu peguei e integrei a coisas que eu já fazia, como a parte de arquétipo, como a parte junguiana, que desde da faculdade que eu estudo Jung, sou apaixonada por mitologia. Então eu não posso te falar eu trabalho com essa ou aquela linha terapêutica, não. Enquanto eu estudei e seguia só aquela linha, porque eu precisava do quê? Do resultado. Eu precisava ver o resultado. Mas depois de um certo tempo, eu falei, não, isso aqui não gosto de usar. Essa ferramenta não me convém. Essa ferramenta é genial e eu posso agregar a ela isso. Eu posso usá-la no meio daquilo e depois eu volto para aquilo. Então, essa integração de técnica, presta atenção, gente, não é misturar tudo. Que misturar ficou horrível. Eu vou na tua casa e você me dá café com leite, mas eu tenho alergia à lactose. Ferrou, né? Dá para separar o café do leite? Não, você já misturou, caramba. Eu vou na tua casa e você me dá bife com batata frita. Ai, que delícia. Só que eu tô de dieta, eu não tô comendo batata, principalmente frita. E não tem problema nenhum, a gente separa a batata e eu como só o bife. Porque tá integrado, não tá misturado. Dá para separar. Então, se alguma coisa não funciona, quando eu tomo o teu café com leite, você não sabe se eu tô com gastrite por causa do café, que eu bebo demais ou bebo de menos, ou aquele café estava estragado, ou se é por causa do leite. E não dá pra gente entender mais o que estava acontecendo, o que aconteceu com o meu organismo naquele café com leite. Agora, no bife com batata frita, sim, eu chego na sua casa e falo, eu sou vegetariana, não vou comer o bife, vou comer só a batata frita. E tá tudo bem. Percebe? Quando você integra, a coisa faz mais sentido. Porque você está ali no comando. Lembra, a primeira coisa que eu falei para você ser extraordinário? Diagnóstico. E o diagnóstico não é feito na primeira sessão. Ele é feito a cada passo. A pessoa está melhorando ou a pessoa não está melhorando? A pessoa está entendendo o que eu estou falando? Ela está aplicando? Ela está se modificando com esse processo? Ou esse processo não está sendo útil para o meu cliente? Perceba. O cliente só quer uma coisa de você. Resultado. Preferencialmente rápido e duradouro. Você, para entregar esse resultado e ser extraordinária, ser diferente da maioria dos teus colegas que na realidade estão competindo com você neste mercado de trabalho, você vai ter, claro, o diagnóstico, você vai alinhar as expectativas com o teu cliente, daquilo que você pode entregar e daquilo que ele quer e que é real. Você vai ficar e ocupar o teu lugar. Você vai entregar o resultado prometido para ele e você vai trabalhar com liberdade para ele vir e ir a qualquer momento. Que ele se sinta dono da vida dele e autossuficiente sem qualquer dependência. E para isso, todo o processo tem que ter uma clareza de como tá andando. Nossa, tá andando muito rápido. Essa pessoa vai alcançar a meta dela muito antes do que a gente previa. Eu já tive pessoas que eu falei, você precisa de 10 sessões, e na 6ª sessão eu falei, bom, o que a gente tinha combinado era isso, né? Você já alcançou tudo. E é verdade. Eu falei, então,
Para você tá bom se a gente encerra por aqui? Como? Acabou? Mas você tinha falado 10 sessões. Eu falei, mas não foi necessário, né? Você conseguiu alcançar tudo que você queria em 6. Ai, não, Sandra, pelo menos mais uma. Eu não tô pronta para terminar hoje. Então tá, a gente pode fechar semana que vem, ou você quer fechar daqui a uns 15 dias e ter uma semana livre aí no meio? O que você prefere e tal? Então, dar para ele esse poder de escolher quando ir, quando ficar, deixar claro quando é que aquilo termina, né? Isso é bem importante, porque uma das coisas fundamentais é a pessoa ser dona do processo. O terapeuta não é dono do processo. O cliente é que é o dono. O cliente é que fala. Ah, Sandra, e se a pessoa falar que quer ir embora e eu sei que ela ainda tem um monte de coisa para trabalhar? O nome disso é resistência, né? Você vai perguntar para ela. Isso assim, assim. Isso assim, assado. E mais isso. Porque se na tua mente está tudo muito claro, é só você mostrar. E ela vai ver. Qual é a parte dela que está querendo escapulir, que está na resistência? Naturalmente é a princesinha. Pode ser também, e a luz aqui apagou, o Caverna Boy. O Caverna Boy, aquela parte mais reptiliana que deu uma travada, que não quer mexer com determinadas coisas. E existem técnicas para você tirar a pessoa da resistência. Normalmente é aprofundando em alguma coisa. Faz algum desenho, vê se tem algum sonho para você trabalhar, trabalha com a imaginação, faz uma dinâmica e aí você vai ter ferramentas para tirá-la daquele momento de fuga. Se ela está querendo fugir, naturalmente, né? É o Caverna Boy, é o cérebro reptiliano dela que foi acionado e ela está em luta e fuga ou até mesmo em paralisação. Existe técnica para trabalhar com isso. O que você precisa como terapeuta para ser extraordinário é ter clareza do decorrer do processo. Em medicina a gente chama isso de prognóstico. O prognóstico é bom, ela está evoluindo bem, ela não está evoluindo bem, e aí a gente vai mexer na terapia. Vamos aumentar o antibiótico, vamos diminuir, vamos suspender. Tudo isso a gente faz através desse prognóstico a partir daquele diagnóstico inicial. Eu não sei se eu estou sendo clara. Tá todo mundo aí bem quietinho, né? Marina, Dalla Flora, Arlete, Bel, Luísa, Cacardes, que eu não sei qual é o nome, Marlene, Marta. Vambora. Perguntas. Já estamos aqui há 33 minutos. Eu falei que essas lives vão ser rápidas, live de 20 a 30 minutos. Pra gente ser bem objetivo, sem esse negócio de ficar dando bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo e ficar aquele tititi. É conteúdo mesmo, né? Tem hora que é para entreter, que a gente vai lá pro Rios e faz umas palhaçadas, umas brincadeiras, mas as lives eu quero que sejam pequenas aulas, para você não ficar de saco cheio, não ficar precisando, sabe? Eu vou sair, eu não tô aguentando, é muito tempo, eu vou dar um pulinho ali e volto. Não. É conteúdo condensado, puro e simples. Traz papel, traz lápis, porque você vai anotar, lógico, fica gravado, mas para você poder anotar, né? Semana que vem, terça-feira, às 11h30,
Agora que você chegou. Não, eu não estou falando sobre constelação na água. Esse canal eu nem faço constelação na água. Eu trabalhava com constelação fluvial, que não é uma constelação na água, é bem diferente. Se você for no Metamorfose Sistêmica lá no YouTube, tem muito material falando sobre constelação fluvial. Eu falo nesse canal única e exclusivamente sobre neuroconstelação, que é a metodologia mais recente que tem dentro do trabalho sistêmico, né? Que respeita o sistema, mas respeita também o cliente, o ritmo dele. É uma coisa mais progressiva, mais passo a passo, né? Então, na terça-feira, eu não tô com papel aqui. Eu não me lembro qual é o tema. São os 5 tipos. Não é terça. Que dia é hoje? Hoje é terça, então é quinta-feira. Quinta-feira eu vou falar sobre os 5 tipos de terapeutas. Quais são os 5 tipos de terapeutas? Qual deles será que você é? Vem aqui que eu vou te falar sobre os 5 tipos de terapeuta e você vai poder entender qual você é e qual que você quer ser. Tá bom? Vai ser às 11h11 aqui na quinta-feira que vem, ok? Até lá!